Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e o nosso convidado, ele é bacharel em administração, especializado em psicologia transpessoal, MBA em publishing, conselheiro, especialista em cultura organizacional e atendeu nos últimos 35 anos mais de 300 organizações com planejamento estratégico, transformação cultural e desenvolvimento de lideranças. E ele também é escritor de 7 obras, sendo que 3 dessas são best-sellers. Luiz, como que você está? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Juliano. Obrigado, Luiz. Um prazer estar aqui com vocês. E a gente bater uma prosa legal sobre insights e criatividade, né? Sim, vai ser uma conversa super legal. E, novamente, mais um episódio, junto aqui comigo, a Luísa. Tudo bem, Luísa? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom. Bom, para começar a nossa conversa, Luiz, falei um pouquinho aqui de uma forma super resumida sobre seu currículo, sua carreira. Agora, ninguém melhor do que você para falar um pouquinho, um pouco mais de detalhes sobre quem é você, sobre toda a sua trajetória. Essa pergunta é desafiante, né? Quem é você, né? Tem tantas vertentes, né? Tantas formas de falar, né? Eu vou responder assim, eu vou ver qual voz vai sair dessa vez de mim. Porque são muitos eus, né? Nós somos muito... As nossas facetas são muito amplas, né? Tanto no positivo quanto no negativo. Mas eu sou mineiro, né? Antes de mais nada, apesar de que fico em São Paulo e Minas todo o tempo. E eu trabalho com pessoas, né? A gente tem 3 empresas e a gente trabalha com cultura organizacional, desenvolvimento de liderança e expansão da consciência. Dentro desse espectro, a gente tem um mundo de serviços, né? Como consultorias, como plataforma de tecnologia, como treinamentos, enfim. Aí a gente vai seguindo a vida, contribuindo com a missão da vida da gente. Então esses aí, vamos dizer em síntese, sou eu, um eterno buscador e querendo tirar o melhor das pessoas para fora, né? Ajudando as pessoas ao que elas são vir para fora o máximo possível. É isso. Que legal. E, bom, você lida com pessoas diariamente, com várias pessoas, vários grupos, né? E para lidar com essas pessoas, naturalmente, você tem toda uma base, né? Não só de formação formal, vamos colocar assim, mas de muito estudo de livros, né? Muita bibliografia, eu imagino também de recomendação para outras pessoas. E a gente a gente está no espectro de leitor, de estudioso, e vai para um outro lado que é de escritor, né? É aquele que vai inspirar outras pessoas através dos próprios livros, né? Qual que foi esse estalo, esse insight do tipo, eu acho que eu consigo agregar meus conhecimentos numa obra, né? Quando que virou essa chavinha? Eu vejo assim, eu nasci numa livraria. Meu pai tinha livraria, né? E então eu passava horas e horas e horas, todos os dias, na livraria. Meu pai tinha uma condição financeira difícil num determinado momento da vida, então ele não tinha, meus pais, né, na verdade, não tinham com quem me deixar. Então eles me colocavam na parte de cima da livraria, lotado de livro, e fechava a porta, entendeu? Para o menino sair dali, né? E assim eu fui me familiarizando com diversas obras. Por exemplo, com 9, 10 anos eu já tinha lido toda a obra de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato teve uma influência sobre a minha vida e ele abriu espectros de imaginação para mim, com o imaginário, que foi uma coisa extraordinária. Para mim, um dos autores que mais me influenciou na vontade de ler e despertou o imaginário. Então, como eu li muito a vida toda por conta dessa condição de infância, sim, eu acho que chegou uma hora que me deu vontade de colocar em movimento um conhecimento específico que eu não encontrava em outros lugares. Então eu pensei, isso aqui talvez seja interessante. No primeiro momento, eu pensei em colocar esse movimento, esse conhecimento em um treinamento. Então eu vou dar um treinamento, que isso eu quero que as pessoas aprendam. Mas eu cheguei à conclusão que as pessoas iam querer mais. Eu comecei a escrever muitas coisas.
E aí deu um livro aí de umas 500 páginas e tal. E eu mandei esse livro para diversas editoras em São Paulo. As editoras toparam, adoraram o livro. Eu escolhi uma delas especificamente. Na época era a editora Aleph, que publica livros, vários, né? Uma editora muito conhecida e antiga. E só que eles falaram, pô, 500, 600 páginas não dá, Luiz, isso é uma bíblia, né? Comercialmente inviável. Então nós precisamos cortar, né? Com muita dor no coração. Cortei, o livro ficou com 300 páginas, mais ou menos, e publicamos o primeiro livro. E ele virou um best e depois virou um long seller. É um livro que continua vendendo, não para mais. É o Flua. Então, assim, eu entrei no mercado de livros, né? Como escritor, despretensiosamente, né? Mas quando eu escrevi o primeiro livro, eu vi, dentro de mim, brotou uma capacidade muito grande de traduzir coisas que eu vivi, que eu estudei, num acúmulo de conhecimento, e aí comecei a escrever outros livros. Meio que foi um caminho natural, né? Você Foi. não foi nada Eu não tinha demais. cognição. Porque Assim, eu às vezes tenho o quando objetivo de ser escritor, nunca pensei nisso. porque quando a pessoa está no meio corporativo, ela pode usar assim, vou escrever um livro como uma estratégia para alavancar meu treinamento, para alavancar minha versão pessoal. Na verdade, eu acho que dependente do caminho que você for seguir profissionalmente, você escreveria um livro por conta desse contato desde a infância com milhares de livros, né? Foi. Eu li 3.000 livros Isso aí é... ao longo da minha vida. Mas encontrei gente que leu 11, tá? 11 mil. Eu me senti humilhado, entendeu? Eu falei, nossa senhora. E ainda tem uns 11 mil livros, né? Eu tenho aqui em casa uns 2.000, 2.500 livros, mais ou menos. Tem 3 bibliotecas. Essa sua história com os livros lá na infância, eu não conhecia. Eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz lá atrás, na época da FNAC, e foram muitas palestras que eu tive a oportunidade de estar, de presenciar, de participar da produção, e me surpreendeu, sabe, Juliano, porque de repente aquelas 300 pessoas chegaram de uma vez na loja e falei, gente, mas é bom esse rapaz aí. E a gente começou a fazer vários eventos e aí tinha um trabalho de palestra muito interessante, mas quando ele começou a interagir com as pessoas, me chamou bastante atenção, assim. E aí, teve alguns momentos na FNAC, na época que eu trabalhava lá, interagindo com as pessoas. E aquilo capturou muita gente, assim. Eu fiquei com momentos de interação muito fortes. Eu falei, gente, esse é um trabalho que me interessou bastante. E eu vi esse trabalho seu, sabe, Lu, de conectar com pessoas e olho no olho. Não é tão simples assim essa tarefa, ao vivo. O Prime Day da Amazon está chegando. E nada melhor do que encontrar aquele Kindle tão desejado no melhor preço, ou quem sabe, livros em promoção para você aumentar ainda mais a sua coleção. A dica aqui do Pode Ler e Escrever é o Promobit, um agregador de ofertas feitos por pessoas reais e por empresas parceiras super confiáveis. São mais 700 ofertas diárias e no aplicativo você pode verificar se aquele produto que você tanto deseja está num preço bom, se está num bom momento para compra, a partir da análise que o próprio aplicativo faz. Eu vou mostrar aqui para você um exemplo. Eu que, além de ser um leitor voraz, eu também tenho os meus momentos de descanso, de relaxamento. Eu tô doido atrás de um novo videogame. E tô pesquisando aqui o Xbox Series S da Microsoft e no site aqui da Kabum, que é uma loja parceira, ele está por R$ 1.899. Não é o menor preço histórico do produto, mas o Promobit fala que, o preço está bom, de acordo com todo o histórico que esse produto tem aqui na plataforma. Então você consegue encontrar diariamente centenas de ofertas de produtos que você tanto deseja. Então, baixe o aplicativo, o link está aqui na descrição e também no QR Code aqui do episódio que você está assistindo. Promobit, uma ótima oportunidade para você economizar no Prime Day e curtir ainda mais a literatura. Então, não perca mais tempo, continue curtindo o episódio. E eu queria que você falasse mais sobre esse tete-a-tete, essa percepção do outro dentro de uma organização, dentro de uma cultura, mas esse outro que você olha no olho e você quer entender mais, quer fazer uma troca. Eu achei fantástico, tá? Eu queria que você me falasse um pouquinho mais disso, dessa troca sua.
com as pessoas? O primeiro livro que eu escrevi, o Flua, é um livro que hoje nós temos um curso, né, dele também, um programa de imersão, que no fim das contas dá umas 100 horas, mas a pessoa não pode fazer isso de uma vez só, em diversos níveis. Um dos níveis que a gente trabalha, o nível 2, dos 3 níveis, a gente trabalha desenvolvendo a visão pelo coração. Nós somos muito mentais, a gente acredita muito no que a gente vê, no que a gente testa, no que a gente toca, mas nós somos seres multidimensionais. Isso não tem a ver com esoterismo, nem com nada, isso é física. Razão até pela qual o meu segundo livro foi baseado na mecânica e na física quântica. Né? O meu segundo livro é a arte de fazer escolhas. Bom, quando nós começamos a nos conectar mais com o coração e sair do véu ilusório, muitas vezes, do que a vida nos mostra, a gente começa a captar e sentir melhor o que está acontecendo em as pessoas, e assim a gente começa a ter mais clareza para reagir, para tomar decisões e perceber as coisas. E isso hoje é muito difícil, porque nós somos muito convencionados pelo sistema social que nós estamos a nos comportar de acordo com o que o sistema quer. E a natureza da alma, do nosso ser, ela não é convencional, de ninguém. Por mais que a gente, lógico, siga regras e obedeça, é importante a gente aprender a conviver em sociedade, mas há muitas coisas que impedem as pessoas de manifestar tudo que elas são. Então a gente vai adquirindo ao longo da vida uma série de travas mentais e emocionais que impede a gente ser mais sensível. Então o que eu faço muito com as pessoas é ajudar a limpar estas travas, que não necessariamente são crenças. Crenças é um aspecto, existem questões mais profundas, a gente vai limpando essas coisas para que as pessoas possam manifestar tudo que elas são. Você chega a acessar a infância dessas pessoas nesse trabalho do Flua? No Flua, o que acontece? A gente trabalha muito com memórias, né? E memórias do corpo. As coisas estão todas no corpo. Então, à medida que você vai ativando áreas do corpo, isso vem pela bioenergética, as pessoas começam a acender memórias. As memórias estão nelas. E com essas memórias, estes conteúdos, eles são informacionais. E à medida que você tem essas informações, a gente mostra o que você pode ressignificar nessas informações a ponto de mudar a percepção sua do passado, presente e futuro e limpar no corpo aquilo que está, vamos dizer, corporificado, está consolidado. Então, muitas das nossas doenças vêm pelas repetições mentais e emocionais que acabam, por força da estrutura de gravidade, né, do nosso planeta, ela vem acoplada no corpo. Então, essas coisas todas, elas, no fim das contas, elas somatizam, né? Então, a gente ajuda as pessoas a mapear, identificar a origem de padrões que se repetem para que elas possam mudar isso. E como eu trabalho com padrões, né, a área de cultura organizacional é só padrão. Cultura é padrão repetitivo, coletivo. Então, a gente tem mapeamentos tecnológicos fortes que a gente trabalha com diversas organizações, mapeando esses padrões e ajudando a como que você estimula a mudança de padrões coletivos sociais. Curioso. Eu tô aqui me empolgado nas perguntas, mas é porque você sabe que tem um norte que direcionou muito o Lui, assim, na ocasião, lá na altura da FINAC, que fazia perguntas. Perguntas que desarmavam as pessoas. Assim. Eu, como produtora do evento, entendi que seria um evento dentro da área de cultura organizacional, falando da liderança. E aí, de repente, eles chamam uma pessoa para o palco e começa, uma pessoa que é um gerente, um líder, começa a fazer perguntas. E, de repente, ele começa a ouvir coisas e, em cima das coisas que ela falava, ele fazia outras perguntas. E essa construção de raciocínio e elaboração por meio de perguntas é o seu norte nos livros também. Isso também é o que te levou. Você começa com perguntas e termina com perguntas ou tem respostas ao final? Como é que são essas questões? Tem muitas coisas. O processo criativo dos livros, ele é muito diversificado. Primeiro que é despretensioso, né, a minha história como escritor. Mas eu vi que ela é vocacional, em outras palavras. Eu notei que é uma capacidade que eu tenho, né? Todo mundo tem diversas habilidades que não
estão trabalhadas, estão bem. Uma delas que eu tenho uma habilidade para escrever. Posso não ser o melhor escritor do mundo, mas eu tenho muita facilidade para traduzir, expressar de uma maneira clara e de uma forma, vamos dizer, objetiva. Baseado nisso, a gente vai desenvolvendo os livros. E que não necessariamente começam com perguntas, entende? Como eu acumulei muito conhecimento ao longo desses anos todos, cada livro meu vem com, vamos dizer, com uma vocação social, vamos dizer assim, né? Vocação para as pessoas. Então, por exemplo, o segundo livro, eu tenho um programa de rádio, uma coluna, há 15 anos, em Minas Gerais, né? Na rádio 102.9 CDL-FM, e chamado Pense Diferente. E no Pense Diferente a gente traz insights disruptivos em menos de um minuto. E aí eu decidi transformar isso num livro baseado nos assuntos de física e mecânica quântica. São assuntos muito complexos, né? E quanto mais você estuda, você descobre que você não sabe nada. Aí o que acontece? Eu decidi escrever um livro super, hiper simples. E a partir dali, nós conseguimos produzir esse livro. Então não veio necessariamente com uma pergunta, sabe? Depois veio o livro Domínio Emocional. Domínio Emocional é outra história, muito interessante. O Flu, a original, eram umas 500, 600 páginas. Quando eu publiquei o Flu, eu falei, agora, cara, eu vou publicar outra parte dele. Então eu acertei o formato dele de uma maneira que ficasse muito interessante para as pessoas e lancei o livro Domínio Emocional numa era exponencial. Então veja, não houve uma pergunta, sabe? E vai surgindo muitas outras coisas. Hoje nós estamos, por exemplo, numa época de soft skills. As pessoas estão precisando de habilidades sociais e emocionais de forma muito profunda para aplicar no trabalho. Então eu decidi, pelo conhecimento que eu acumulei, eu vou lançar uma série de soft skills em livro de bolso, pocket, menininhos. Então não lançamos o livro de negociação, lançamos um livro de conflitos. Agora em outubro, novembro, nós vamos lançar um livro de produtividade. Vou lançar uns 8 livrinhos curtos. Então, sabe, vem assim, sempre vejo, isso daqui vai agregar alguma coisa? É um conhecimento interessante? Tem vários livros de negociação, mas o livro que eu escrevi é muito prático. Então, eu não estou querendo fazer algo de ineditismo, mas o formato é interessante. E tem livros que realmente são inéditos, por isso que viram long seller. Não são livros que você lê e fala, olha, como lidar com o Covid-19? É um livro que você vai ler e acabou o Covid-19. Passou e já era. Então, os meus livros, eles são livros de linha longa, entendeu? Daqui a 20 anos eles continuam atuais, porque o tema de assunto deles, ele é eterno. Né? Sim. E passa muito, acho que o resumo que você fala assim do seu processo criativo é você sempre está escrevendo e de repente, em algum determinado momento, você compila tudo aquilo em um livro. Você falou agora essa coleção de livros de bolsa, soft skills, é bem por aí mesmo, né? Você não pensar, vou escrever um livro, qual temática que está em alta para eu falar que vou escrever. É muito natural, né? Algo que você faz sempre, entre aspas, ou de repente, eu vou compilar tudo isso num livro. Todos os 7 livros foi mais ou menos esse processo mesmo, né? Ou você fala assim, vou parar nesse determinado momento que eu quero pegar e escrever um livro. Porque tem escritores que se eles não se colocar uma disciplina muito grande assim para escrever, 1 horinha ali por dia, o livro não sai, né? Mas pelo que você está contando, sai de uma forma muito natural a sua escrita, né? Eu escrevi 7 livros, estou publicando o 8º e eu tenho 14 em produção. Eu estou escrevendo todo o tempo, eu não paro de escrever. Sim. Eu escrevo em revistas, eu faço programas de rádio, apesar disso não ser o meu ganha-pão, né, vamos dizer assim. E eu vivo de uma maneira muito intensa, então eu estou coletando diariamente diversas situações da realidade, sobre as mais diferentes vertentes dentro do que eu me proponho a fazer no mundo, e isso vai virando material que eu acho que eu deveria compartilhar com as pessoas. E como eu tenho a habilidade de escrever e de organizar, eu tenho uma capacidade de lógica bem razoável, isso torna esse processo muito fácil e fluido. Você traduz isso nas palavras, né? Então, facilmente. Então, assim, eu estou com 14, eu tenho 7 obras publicadas, vou para a 8ª e estou com 14 em andamento. Então, só que eu não vou publicar 14 no ano de uma vez, menor cabimento. Então, eu tenho material aí para publicar ali nos próximos 10 anos. E você já tem mais ou menos esquematizado, né,
dois livros por ano, essa estratégia, a parte de trás. Tem a parte criativa, a parte, né, do conhecimento da escrita, aí tem toda uma questão editorial, né, capa, revisão, diagramação, e tem a parte comercial, né, que é quando lançar, qual que é o melhor momento, quantos livros que eu vou lançar em 2023, 2024. É mais ou menos esquematizado, porque já tem uma produção grande, já praticamente feita, né? Já tem mais ou menos esse plano. Completamente desorganizado, né? O que acontece? Eu lancei o primeiro livro em 2011. O Flor, né? Flor foi 2011. Aí em 2000 e... É esse aqui, ó. Esse aqui é o Flor. Isso, 2011 eu publiquei. Aí depois, em 2014, você vê, foram 3 anos depois, eu publiquei esse livro aqui, A Arte de Fazer Escolhas. E eu fiz o lançamento no Brasil todo, na FENAC. Nós tivemos 1.400 pessoas no lançamento do livro. Foi uma loucura. O livro entrou em venda, foi o número 1 de venda da FENAC no Brasil. Imagina o desespero dos profissionais da FENAC lá, que é tanto de gente organizada. Fotos, foi uma loucura o negócio. A loja não tinha, a loja ficou entupida. O Luiz trabalha. E foi na FENAC aqui de BH, que tinha no BH Shopping? Fiz aqui, fiz em outros lugares também. E ela é gigante, né? Ela é muito grande, mas era isso. Eu falava que eu fazia já uma minha caminhada matinal. Aí, o que acontece? Você vê que teve um espaçamento. Aí, em 2014, 4 anos depois, eu lancei o Domínio Emocional, esse daqui, ó. É a continuação do Tesouro, né? É uma sequência, mas é um livro que dá para ler independente, entendeu? Não é um livro que virou... Você tem que ler um para ler o outro, não, independente. Aí depois eu lancei a Liderança Fluida em 2020. Lancei a Liderança Fluida. Na pandemia, já tinha estourado. Foi não, uma semana depois, estourou a pandemia. Não é? Uma semana depois, lançado. Pelo menos eu tô com a página da Amazon aberta, tá aqui 10 de março de 2020. Foi 2005 mesmo. Foi. 2020, 10 de março de 2020? É a data que ele foi publicado na Amazon, mas... Foi, uma semana depois, acabou. Aí, o que acontece? Aí, 1 ano depois, 2021, eu lancei esse livro, que é um romance corporativo. Fiz uma coisa diferente. Em vez de lançar um livro técnico sobre cultura organizacional, eu lancei um romance corporativo que está sendo muito, muito elogiado. Aí, em 2022, eu comecei a série de soft skills, aí lancei aqui, ó, o negociação na prática, né? E esse ano eu lancei, tem 2, 3 meses, esse daqui, que é o Lidando com Conflitos na Prática, tudo na prática. E agora vai sair esse ano ainda o de produtividade. Então o que está acontecendo é uma aceleração de lançamentos. Se você pegar o histórico, os últimos 2, por exemplo, 2022, 2023, eu vou estar lançando 3 livros. Sim. Eu levei e o cenário anos para lançar 3, entendeu? No início. Sim. Não, e o cenário que as livrarias estão fechando, né, Juliano? Mas é curioso que, né, Lu, eu trabalho para o Clube de Autores, né, que é plataforma de publicação independente, e eles têm obviamente, os próprios dados, né, os próprios números, também dados do cenário nacional, né, da literatura. Então, o próprio Clube de Autores publica por mês 2.000 livros. Então, tem 2.000 livros. O mercado da literatura, não só independente, mas o mercado da literatura tem crescido, né? Tanto em publicações e também é uma consequência direta de leitores consumindo conteúdo. Então, eu vejo que a gente tem tem uma percepção comum, né, que ninguém lê livro mais, né? Às vezes, quando eu falo com alguns amigos completamente fora do meio da literatura, eu falo assim, mas quem assiste seu podcast, quem lê livros, tem essa percepção, mas por outro lado, se a gente for pensar, todo mundo literalmente sempre está em contato com algum livro, seja um livro técnico, um livro religioso, um livro de ficção. Então, a gente não tem essa percepção clara, mas é curioso a gente ver esses lados, né? E a gente vê um movimento grande, né? Fechamento da FENAC, a cultura, né? Os espaços grandes, selva, né? Os grandes espaços físicos tá tendo essa ressignificação, mas não quer dizer que os livros morreram, né? Tá muito digital, a gente vê a leitura de e-book, audiobooks crescendo bastante. Então, eu acho muito curioso esse movimento, que a percepção que a gente tem é que não, tá acabando, tá fechando todo mundo, né? As livrarias fechando,
né? A leitura mesmo aqui do Mina Shopping, né? Se juntou com outra loja. A gente tem essas visões, mas pô, os livros são bem vendidos, né? E eu acho que você representa um pouco disso, Luiz, porque é o que você acabou de falar, você está aumentando a produção de livros, né, publicados, né? Então, 2003 já foi um, vai outro, tem mais tantos outros, né, no caminho. Acho bem legal, porque a literatura vive bem, né? E, bom, Luiz, você falou dos seus livros, né? Você hoje, né, no momento atual aqui da gravação, está com 7. Eu tenho que falar no momento atual porque, né, daqui a alguns meses teremos 8, 9, enfim. E desses 7, 3 viraram best-seller. Um é o Flua, que você falou, virou um long-seller também. Quais são os primeiros? Os 3 são os 3 primeiros? Ah, que legal, que curioso. Então, o que você atribui, você falou um pouco do Flua, mas o que você atribui a de fato ser um best-seller? Porque um livro não se vende sozinho, isso é muito claro, não adianta só publicar. Você tem todo, né, a sua bagagem profissional, né? Você falou do evento, levou 1.400 pessoas e tudo mais. Então, um segredo, alguma fórmula? Qual? Da minha parte, foi sorte, eu acredito. Porque eu sou muito ruim de marketing e venda. Péssimo. Então, eu preciso aprender muito sobre isso. Deixa eu só fazer um parênteses. Ele tá falando que ele é ruim de marketing, mas ele chegava na FNAC bem mais cedo, verificava se a prateleira estava com o livro exposto, verificava a questão do preço, sempre fazia o acompanhamento, não era todo autor que fazia isso. Então, assim, que visitava o espaço, cobrava, fazia o acompanhamento. Então, assim, o Luiz é um administrador. Então, o marketing, talvez que ele esteja falando, ele, né, tem uma visão um pouco mais aprofundada, mas ele tem um follow impressionante. Né, Luiz? Eu tô dizendo. Tem que fazer pelo menos o mínimo, né? Então você fazia. O Flua, eu não sei o que aconteceu. A gente soltou ele e ele caiu na La Selva. Quando ele chegou na La Selva, ele vendeu muito. Ficou entre a lista dos 20 mais vendidos. Então, os leitores gostaram do livro. O ato de fazer escolhas, ele veio de um programa de rádio. O que acontece? Eu tenho aí uns 80, quase 100 mil seguidores. E aí, acho que pegou nisso, entendeu? Sim, então, sim. Eu acho que isso ajudou. E o Domínio Emocional, a gente distribuiu esse livro pelas livrarias Hudson, dos aeroportos. E lá, uma atriz da Globo comprou esse livro e mexeu muito com ela. E uma cantora famosa também, prefiro não citar o nome, todas as duas, é uma atriz famosa e uma cantora famosa. E eles citaram o livro Flua, postaram no Instagram, o Domínio Emocional. Sim. Aí, bombou. O livro ficou no ano de 2018 e 2019, o livro de inteligência emocional mais vendido dessa rede de livrarias. Então, por conta disso, o livro estourou, entendeu? Então, assim, eu atribuo que eu tive alguma providência divina para me ajudar. Não foi uma obra, porque eu não sou de uma editora grande. Se eu tivesse uma dessas editoras grandes, eu acredito que tem a máquina da editora para ajudar. Tem todo o marketing dela, a estratégia de distribuição. Né? A estratégia de distribuição, que os meus livros não têm forte distribuição, tem 2 parceiros, tem uma distribuidora de livros, que faz a distribuição nossa para o Brasil, e a Amazon. E a venda direta na editora. Então, eu não tenho grandes... e a parceria com a Hudson, né? A Hudson é uma parceira realmente de negócio. Eu não tenho grandes distribuições. Eu acredito que houveram alguns fatores que me ajudaram. Sim. Aí, quando você fala no número de seguidores, né, Luiz, que você tem uma média de 100 mil seguidores, as pessoas gostam de você, né? Então, gosta do seu trabalho, seja na rádio, seja no meio corporativo. Então, quando você comunica um livro, a pessoa já confia e gosta de você e vai atrás, né? Então, é um fator, né? Eu acho que a sorte talvez seja um dos fatores, né? Essenciais, mas um deles. Não, mas a obra ela tem que ter a pegada, né? Então, tem que ser boa, né? Tem que ser boa. Eu acredito que as minhas obras são boas. E um volume de eventos também, que você participa muito grande, né? Como eu trabalho com muitas organizações, as organizações passam a ser também grandes patrocinadoras, né? Comprando esses livros para os seus funcionários.
agregando conhecimento a eles. Então, isso também é um fator que ajuda bastante com os livros. Perfeito. E aí, Luciano, você não sabe, não, mas tem uma curiosidade do Lui. O Lui é um jazzista. Ele toca bateria e muito bem. Qual que é a relação da música com a sua expansão de mente, a sua capacidade criativa na literatura? A música faz parte da minha vida. Eu respiro música a vida toda. Gosto tanto de música que eu produzi junto com o Marcos Viana, que é um músico muito conhecido em Minas Gerais, um CD, eu tenho um álbum. O Spotify, tudo, Luiz Borlamar, chama Mantras Solares, que é um álbum de músicas, vamos dizer, de relaxamento e expansão da consciência. São mantras. E a gente fez a produção, muito bonito o álbum. Então eu gosto muito de música, tenho uma banda de soul music, de black music, sou baterista, então a música, assim, eu acordo, estou escutando música, entro no carro, estou escutando música, chego em casa, põe música, a esposa já acostumou, ela falou, você enlouquece, você adapta, ela adaptou. Entendeu? ainda bem, né? Ainda bem. E aí, Lui, a música ela é uma... Eu não sei se é certo falar nesse ponto, mas é uma ótima ferramenta, né, tanto para equilíbrio emocional, para uma produtividade, para você performar melhor no trabalho, e está muito conectado com a sua área, né, com seus livros. E quando você falou, pô, tem um álbum de mantra, música de relaxamento, há uma conexão muito grande com isso, né? Então, aí eu entro numa pergunta, até que lá atrás você falou, que uma cantora famosa, uma artista famosa comprou o seu livro e, né, divulgou. No fundo, para quem são os seus livros, né? Porque esse para quem, provavelmente a pessoa que se identifica com o seu livro pode se identificar também com a sua música, e tá tudo muito conectado, tá tudo muito ali dentro de uma coisa só, uma unidade só de aprendizado, né, de conhecimento, além desse público das empresas, né? Eu tinha um público que eram pessoas que eram conectadas com o autodesenvolvimento. Que buscavam isso, né? Elas buscavam Autodesenvolvimento. Então, os meus primeiros 3 livros, a característica era esse público que busca autodesenvolvimento. Quando eu lancei meu 4º livro, do meu 4º livro para frente, eu entrei no mundo editorial de business. E é meu conhecimento. Sim. Então, uma parte desse público foi um pouco assim, falou, mas e aí? E agora? Né, e tal, eu falei, gente, agora eu preciso me dedicar um pouco mais pro mundo dos negócios, porque há muito sofrimento, há muitas questões que precisam ser levadas a partir da minha experiência, né? Agregar a muitas outras obras boas que tem aí no mercado editorial. Então aí, ou seja, as últimas 4 obras, todas voltadas para os negócios. E eu acredito que as próximas todas vão também ser. Mas tem um livro meu que vai sair daqui uns 2, 3 anos, por aí, que vai ser um livro de autodesenvolvimento ao estilo do Flor. Uma outra linha muito forte, que é algo que eu tenho em mim como expertise, que eu acredito que eu deveria colocar isso em livro de maneira organizada. Os meus livros últimos são livros pequenininhos, de 100 páginas e tudo, pocket. E eu vou voltar daqui a um tempo para trazer aqueles calhamaços de 350, 400 páginas. Esse livro vai ser nessa pegada. Mas esse vai ser mais para frente. E tem alguma temática, algum livro que você ainda não explorou, alguma escrita que você não explorou, que você gostaria? Chutando aqui, poesias, uma ficção científica, alguma coisa assim que você pensa em escrever e publicar, mas que ou não está no radar, ou que ainda não está no momento? Eu sou, por conta do Monteiro Lobato e do Júlio Verne, né? E a editora Ática, né? Que eu li os livros todos da época da editora Ática, né? Então, eu tenho uma imaginação muito fértil. Então, para caminhar para o campo de ficção é muito fácil. Mas eu não me sinto chamado a fazer isso hoje. Eu sou muito assim. O que eu preciso hoje fazer? Esses 14 livros que estão em andamento, 12 deles são livros de business. E 2 são fora, na linha de autodesenvolvimento.
Então não tem nenhuma ficção não, sabe? Agora eu tinha vontade de fazer um outro romance corporativo. Não sei se isso vai pegar. Igual o Cor da Cultura. Ele não chega a ser Cor uma da Cultura. ficção, mas é um romance comparativo. É um Não tá na romance linha. corporativo. Totalmente fora da minha linha de escrita. Sim. E o livro ficou muito legal. Pô, você Quê? escreve vários livros ao mesmo tempo? Estou escrevendo 14 simultaneamente. Nossa. E você tem hábito de leitura de ler vários livros diferentes ao mesmo Leio tempo? 6 livros por mês, em média. Entendi. Leio 6 livros. Eu leio uma média de 70 livros por ano. Hoje. Tava até aqui na pauta, né? O hábito de leitura, né? Você começou falando do histórico de leitura. Não há como você escrever um livro. O fundamento de um livro, basicamente, vem ou fruto de uma experiência acumulada ou de conhecimento acumulado. Não tem outro. Outro dia a pessoa, então eu tenho que viver muito para escrever um livro. Não, basta você sofrer um acidente nos Andes, passar uma semana lá entre a vida e a morte, você já tem um motivo para escrever um livro. Sim. Por quê? Porque você tem a experiência profunda daquilo, e aí só tem que traduzir de uma maneira que seja palatável. Então, o fundamento, no meu entendimento, tá, da escrita de um livro honesta é acúmulo de conhecimento, Sim. e ao mesmo tempo, ou por outro lado, um acúmulo de experiências. Sim. E aí, fechando aquele desejo, né? De fazer, de querer transformar isso num livro, porque E aí vem a vocação. É a vocação. Eu me descobri como escritor, vou dizer para vocês. O Prime Day da Amazon está chegando. E nada melhor do que encontrar aquele Kindle tão desejado no melhor preço, ou quem sabe, livros em promoção para você aumentar ainda mais a sua coleção. A dica aqui do Pode Ler e Escrever é o Promobit, um agregador de ofertas feitos por pessoas reais e por empresas parceiras super confiáveis. São mais 700 ofertas diárias e no aplicativo você pode verificar se aquele produto que você tanto deseja está num preço bom, se está num bom momento para compra, a partir da análise que o próprio aplicativo faz. Eu vou mostrar aqui para você um exemplo. Eu que, além de ser um leitor voraz, eu também tenho os meus momentos de descanso, de relaxamento. Eu tô doido atrás de um novo videogame. E tô pesquisando aqui o Xbox Series S da Microsoft e no site aqui da Kabum, que é uma loja parceira, ele está por R$ 1.899. Não é o menor preço histórico do produto, mas o Promobit fala que, o preço está bom, de acordo com todo o histórico que esse produto tem aqui na plataforma. Então você consegue encontrar diariamente centenas de ofertas de produtos que você tanto deseja. Então, baixe o aplicativo, o link está aqui na descrição e também no QR Code aqui do episódio que você está assistindo. Promobit, uma ótima oportunidade para você economizar no Prime Day e curtir ainda mais a literatura. Então, não perca mais tempo, continue curtindo o episódio. Que você internalizou, tipo assim, Aí eu falei, cara, eu sou escritor, né? vou começar a escrever muita coisa. No quarto livro, foi em 2020. Olha só, comecei a escrever em 2020. Em 2020 que eu falei, nossa, agora eu vi que eu sou escritor mesmo, eu tenho muito potencial para fazer isso acontecer. Porque o primeiro livro veio, ok. O segundo foi uma compilação de muito conteúdo que eu tinha, que eu falei, vou fazer isso aqui uma coisa legal. E o terceiro livro surgiu por conta do primeiro, que eu não pude publicar tudo. Então foi uma coisa assim meio, sabe, aconteceu. E assim fosse para ser assim, ia ficar com 3 livros escritos, tá tudo certo, segue a vida. Mas não, aí o quarto livro, na hora que vi o quarto, abriu uma explosão dentro de mim, de criatividade, de conteúdo, tudo. Sim. Eu pensei, cara, vai sair 2 livros, 3 livros por ano. Não tem isso como plano, não, mas eu sinto que vai acontecer pelo volume de coisa que eu estou escrevendo. Pelo caminho que você está traçando, isso vai acontecer. Não sabe exatamente quando, nem quantos, mas é natural, já vai rolar, não tem um porquê não acontecer. Não. Bom, Luiz, a gente aproximando aí do nosso finalzinho, queria que você que é palestrante, né, lida com pessoas e tudo, um recado final, né, uma mensagem, algo que para os nossos ouvintes que são majoritariamente escritores, né, que estão nessa jornada de publicar livros e também profissionais do livro, né, seja um capista, um revisor, a pessoa que quer levar, né, a literatura, né, como profissão, né, como muito além
daquele ganha-pão, quer fazer isso da vida, né? Algo para o nosso público. Ó, eu acredito que o Brasil é um país bastante desafiante, porque as coisas não são facilitadas para a gente fazer os business andar. Você vai começar a colocar o business, você só encontra dificuldade. Então, eu acho que aqui é o melhor lugar para você desenvolver resiliência. Eu quero desenvolver resiliência, vai para o Brasil. Entendeu? Mas tem lugar melhor? Tem. Um outro país está em guerra, tudo. Aí lá você também vai desenvolver resiliência. Então, eu acho que o fato de nós estarmos no Brasil, esse é um ponto. Segundo, que eu vejo é que aqui as pessoas não leem. Mais é mulher. Eu tenho muito mais seguidoras do que leitoras do que leitores. Tem muitos homens, o percentual de homens que me seguem é em torno de 35%, 65% são mulheres. Sim. Então as mulheres leem mais que os homens. Mas ainda assim, o brasileiro lê muito pouco. Quantas pessoas pegaram um livro meu, mais simples, que falou, foi o primeiro livro que eu já li? Sabe? É uma alegria e uma tristeza simultaneamente. Você escutar uma coisa. Então, o que eu sinto é que nós não temos no Brasil um estigma efetivo para leitura. Sabe? Não temos. Se você pegar outros países, que as escolas, o sistema educacional fazem, até incentivos culturais vindo de cima, né? Então, eu acho que todo mundo que está ligado nesse mercado, né, não deve se abalar e entender que nós estamos num país difícil, num país que não é afeito a business, de uma maneira geral. As coisas não são facilitadas. Isso nos torna, eu acho, missionários. Então, quem está nessa área, é importante se vir e falar, eu estou numa missão, entendeu? Eu poderia vender muito mais livros que eu tenho, eu pretendo internacionalizar meus livros, esse é um plano. A tradução também, né? Lá fora. Eu acho que a gente tem muita oportunidade. Num país que as pessoas não leem e que tem muitas dificuldades, eu vejo isso como uma oportunidade. Se a gente conseguir tocar as pessoas, fazer as pessoas lerem, escrever livros que sejam gostosos e envolventes, que eu acho que o livro precisa envolver. E muitos dos meus livros são técnicos. E as pessoas gostam, mas a maneira de escrita facilita o engajamento da pessoa no conteúdo que está proposto. Eu acho que todo mundo que está escutando aqui, que está ligado nesse mercado, é importante entender. Se você quer estar aqui, trabalhe com inteligência, né? Porque no fim das contas a gente precisa de resultados, mas você é um missionário. Todos nós somos missionários neste país, Brasil, neste mercado editorial e tudo mais. Perfeito. Luísa, mais algum recado? Mais alguma mensagem final? Gostei demais. Aprendi bastante com meu amigo Lui. Muito obrigada, Lui. Tá ótimo, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente poder trocar algumas ideias leves e gostosas. Perfeito, agradeço, Lui, também, adorei o papo. E bom, comecinho de sexta-feira, que a gente está gravando aqui, ainda tem todo um dia, um fim de semana, então bom trabalho, bom proveito para todo mundo. E é isso aí, um abraço, até mais. Um abraço. Um abraço também. Tchau, tchau.